Nesta manhã nós vamos falar um pouquinho sobre os pilares da igreja. E quando a gente fala nisso, os pilares da igreja, acho que todo mundo já sabe e, como dizem por aí, né? Estão cansados de saber o que diz lá em Atos capítulo 2. Mas a gente pode ler isso com a visão um pouquinho diferenciada. E toda vez que a gente vê, mesmo que já sabemos, a gente pode aplicar nas nossas vidas, fazer uma análise e, quem sabe, ver o que pode melhorar, dar uma recordada, né, uma refrescada na mente e ver como que anda a questão também da nossa prática enquanto igreja. Quando a gente fala sobre missão da igreja, nós estamos aqui num período de festividade, por causa de mais um ano que Deus tem concedido à igreja. Nós percebemos que a igreja, ela precisa funcionar. Ela precisa funcionar. Ela é um organismo, e esse organismo, como corpo de Cristo, precisa estar em pleno funcionamento, visto que nós sabemos que toda a normalidade que acontece no nosso corpo, nós procuramos um recurso, procuramos um tratamento, para que possa, sim, funcionar da melhor forma possível. Sabemos também que se um órgão do corpo não está em um bom funcionamento, muitas vezes dá uma sobrecarga para um outro órgão. Isso acontece muito, muito mesmo, nós sabemos disso. Na igreja não é diferente, percebemos, né? E como percebemos alguns irmãozinhos que são mais tranquilos, mais folgados, e aí o outro irmão que está com mais vontade de trabalhar, tem que trabalhar para 2, 3. Isso dá uma sobrecarga. E no nosso corpo, quando a gente exercita talvez um músculo mais que o outro, acaba dando umas cãibras, não é assim? Umas dores. Mas, graças a Deus que sempre tem alguém que está disposto a fazer um pouco mais, a se doar um pouco mais, para que assim continue essa obra que reconhecemos que não é nossa, pertence ao Senhor. Mas quando a gente fala de igreja, essa nova realidade do povo de Deus, porque Deus havia feito um investimento inicial em um povo separado para si, o povo de Israel, mas ele, de repente, ele cria ali uma nova forma, um novo relacionamento, um novo povo, e esse povo chamado igreja, do qual nós fazemos parte. E como igreja, nós temos muitas responsabilidades, bem como privilégios, muitos privilégios. A primeira coisa para alguém pertencer a uma igreja, a primeira coisa para ele ser inserido, nós sabemos que existe a igreja local, a igreja que se reúne em determinada localidade. Aqui está reunida uma igreja local, e existe aquela igreja que ela é universal, composta dos verdadeiros salvos em Cristo Jesus. Então, se nós considerarmos dessa forma, para a pessoa fazer parte da igreja do Senhor Jesus, o primeiro passo é crer. E como que a pessoa vai crer? Inclusive a Bíblia fala, né? Como crerão se não há quem pregue? Então é necessário a pregação. Após a pregação, a pessoa vai ouvir e crer no Senhor Jesus. Quando a pessoa ouve e crê, ele começa ali uma caminhada. Nós falamos ontem uma pinceladazinha sobre a caminhada. A caminhada, ela vai longe mesmo. Mas é necessário ouvir a palavra de Deus. Alguém sabe de cor
Romanos 10, 17. Ponto para o irmão. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Então, aqui, nós temos uma lição muito importante. Quando a gente trata da missão da igreja, ela começa com a pregação. Por que ela começa com a pregação? Porque a igreja começa com a pessoa crendo no Senhor Jesus. Mas como que alguém vai crer? Se alguém pregar. Mas quem vai pregar? Os anjos? Não, eles até queriam. Lá na carta de Pedro diz que eles perscrutavam, eles desejavam pregar, mas não é esse o papel deles. Eles não foram criados para pregar o Evangelho. O Evangelho ele precisa ser pregado por pessoas que um dia experimentaram da salvação em Cristo Jesus. Alguém que experimentou do Evangelho. E aí algumas pessoas ficam por aí receitando remédio para os outros, mas nunca experimentaram. O ideal é quando você for receitar, você dizer assim: eu tomei, foi bom, funcionou, então eu estou receitando para você. O Evangelho ele é mais ou menos assim. É necessário que aquele que vai pregar, que ele tenha antes experimentado. Quando que você está apto a pregar o Evangelho? A partir do momento que você creu. Ah, mas não tem experiência nenhuma. Eu não estou falando de pregação, de vir aqui para frente e falar 1 hora, cansando os irmãos, não. Não é isso, não. Eu estou falando de você contar aquela experiência que você teve um dia na sua vida. Lembram daquele homem que foi curado? Lá no Evangelho de João, capítulo 5, na beira do poço. Rapaz, mas que negócio é esse? Não, eu tenho uma coisa para falar para vocês. Mas o senhor não sabe de nada e vai falar agora aqui? Vou. Um homem chamado Jesus chegou e mandou eu levantar e andar. Lembra do cego lá que Jesus fez o lodozinho, passou, mandou ele lavar? Um homem, eu nem sei quem é direito, porque eu não vi, mas ele mandou passar, ele passou um lodo aqui e disse para eu ir lavar, e eu estou vendo. Imagine, ele nem tinha visto ainda o Senhor Jesus, porque quando ele foi lavar, ele ainda era cego. Mas ele já contou a experiência que ele teve. Então, como que nós vamos pregar? Vamos contar a experiência que nós temos. E quando nós dizemos que a salvação é pela fé, é necessário que quem ouve desenvolva em si a fé, eu digo a fé mínima, que é a necessária para crer. Mas como que ele vai desenvolver essa fé? O Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então precisamos pregar a palavra de Deus. Mas tem outro detalhe. É aquele irmão que fala muito bem, é aquele irmão que veio de longe, aquele irmão que é formado nas melhores faculdades. Ele vai ter capacidade de falar e os outros vão entender. Será que é assim? Quem que convence o homem? O Espírito Santo. Qual é a nossa função? Pregar. Pregar. Vamos lançar a palavra. O Senhor Jesus diz, a palavra é a semente, ou a semente é a palavra. Então vamos lançar. Quem que vai fazer a semente brotar? É Deus. Quem convence o homem do pecado? O Espírito Santo. A função de convencimento é do Espírito Santo. Às vezes a gente quer ir lá e pegar a pessoa e dar um sacode nele, né? Rapaz, você precisa crer. Você está indo para o inferno, rapaz. Não faz isso não. Abre o coração. E se a gente pudesse, a gente abria mesmo ali a mente, o coração e inseria a palavra de Deus. Mas isso é obra do Espírito Santo. Mas nós não podemos, como Pedro disse, não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos.
e aí a fé vai surgir. Ouvindo a palavra de Deus, a fé vai aparecer. Inclusive aqueles que gostam de ficar em casa sem estudar a Bíblia, vai só enfraquecendo na fé. Porque quanto mais você ouve a palavra de Deus, a sua fé vai sendo fortalecida. Então fica sempre junto, tá? Não seja aquela brasa que fica fora ali do braseiro, não, porque ela vai se apagar. Enquanto ela está junto com as outras brasas ali que estão acesas, ela mantém o seu calor, ela mantém a sua função. Vamos então manter junto isso. O Senhor Jesus falou muito sobre estarmos unidos. Não é o caso que a gente vai estudar agora, mas vamos dar uma pincelada. Ele falou sobre estarmos juntos. E afinal de contas, quando ele foi assunto aos céus, ele deixou uma missão: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então, a igreja em si, ela tem essa missão: pregar o evangelho. Pregar, anunciar as boas novas de salvação. Vamos ler então o versículo que fala sobre os pilares da igreja. E esses pilares da igreja, eles são lançados aqui em Atos 2:42 como sendo 4. Não é isso? 4 pilares. Mas quando eu fui estudando, eu percebi que a gente pode inserir mais um aí. Não é questão de acrescentar, é uma questão de você ver que ele está presente. Tem coisa que às vezes você não está falando, não está lendo, mas está ali, está ali. E a gente precisa de um olho clínico para enxergar. Atos 2:42, que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e nas orações. Falou 4 coisas apenas. Evangelho de João 3:3. O que diz aí? Aquele que não nascer de novo. Então o passo inicial é nascer de novo. Alguém, para pertencer a uma família, ele precisa nascer, não é isso? Ele precisa ser inserido de alguma forma. Nós não vamos entrar no detalhe da conversa de Nicodemos, mas ele foi muito importante para nós aquela conversa, porque foi esclarecedora. Ele trouxe ali algumas dúvidas que talvez a gente não falaria, mas como ele falou, nós aprendemos com ele. Como que uma pessoa mais velha vai nascer de novo? Aí o Senhor Jesus explica para ele que ali ele estava falando de coisas espirituais. Alguém que seria inserido na família de Deus. Ontem, a gente falando sobre essa grande família que nós temos, que às vezes você está num lugar tão distante. Eu comecei a contar e mudou o assunto. Mudou o assunto, mas eu contei até na parte que eu fui num congresso no Rio de Janeiro. Fui muito bem recebido lá, e no último dia, um irmão resolveu me levar para a casa dele, porque eu ia ficar sozinho na igreja. E quando eu fui para a casa dele, eu me tornei parte da família dele. Imagine, a ponto de ele sentar comigo e a gente ficar até 1h da manhã conversando, e uma pessoa que eu não conhecia chorar comigo. Vocês já pensaram? Como que alguém pode... a gente sente a dor daquela pessoa mais próxima da gente. Quem está pertinho? Um familiar ali. Mas uma pessoa lá do Rio, que eu nem conhecia, nunca tinha visto, chorou comigo. E no outro dia ele falou: olha,
Eu acho que essa noite eu passei em claro. Eu nem consegui dormir. Sabe, irmãos, é tão importante isso, você saber que você tem uma família que é família mesmo. E não importa se é aqui na cidade, no estado, no país ou no mundo. Aqueles que são verdadeiramente salvos pelo Senhor Jesus, eles se identificam com a gente. Quando a gente vê aqueles quartetos cantando lá, né, Rodrigo? Tem uns quartetos que cantam nossos hinos em outras línguas. Que coisa maravilhosa. Eu acho muito lindo isso. Mas, para iniciar a caminhada, para pertencer à igreja, é necessário nascer de novo, crer no Senhor Jesus. Então, nós vamos observar que esses 4 pilares, eles estão voltados para a salvação de almas. Já pararam para pensar nisso? O tempo todo você vai entendendo isso. Por quê? A igreja é uma agência que precisa estar buscando pessoas. Pessoas. E como que ela vai fazer isso? Pregando o evangelho. E sabe o que é mais interessante? Nós criamos um culto que não existe nas Escrituras. Não estou dizendo que ele é errado não, irmãos. Só estou dizendo que ele não existe. Sabe qual o culto que não existe, que nós criamos? Culto de evangelismo. Hoje vai ter culto de evangelismo. A Bíblia fala sobre culto de oração, fala sobre reunião para ensino da palavra, de estudo bíblico, ações de graças, né, agradecimento, nós encontramos na Bíblia, mas um culto de evangelismo, você não vai encontrar. Você encontra pessoas que saíam evangelizando. Aqui dentro é como se fosse uma agência, é um treinamento. Para quê? Para o trabalho lá fora. Quando que seria aceitável esse título? É o domingo à noite, né? Todo mundo fala. É o culto de evangelismo. Seria aceitável esse título, culto de evangelismo? Para evangelizar, o que é necessário ter no auditório? Pessoas que não são salvas para ouvir. Se o culto é de evangelismo, então, se eu não quero ir pregar lá fora, então eu preciso, no mínimo, convidar e trazer pessoas aqui. Aí eu estou fazendo justiça para o nome do culto. É evangelismo? Então vamos pregar. Porque nós trouxemos um monte de pessoas aqui para ouvir. Mas na prática, o evangelismo, ele é feito lá fora. Eu não estou culpando vocês não, irmãos, porque isso nós recebemos, tá? É algo que veio até nós. Alguém, um dia, eu não sei quem que teve essa ideia, aqui dentro vai ficar mais tranquilo. Comodidade. Às vezes tem algum costume que a pessoa insere no meio e acaba aquilo virando uma regra.
Sim, nós temos aqui algumas lições que são muito interessantes nessa forma deles, porque já participei de algum local que se fugir um pouquinho da regra, no sentido assim, fugir da regra que eu falo, o irmão chega aqui e ao invés de citar um hino para começar, ele chega e fala assim, vamos ficar de pé e vamos fazer uma oração. Aí o irmãozinho fala, não, mas primeiro tem que cantar o hino para depois fazer a oração. Qual a diferença, né? Ou talvez acaba a mensagem, o irmão fala assim, vamos levantar e vamos orar para encerrar. Não, mas tem que cantar o hino depois, se não cantar o hino está errado. Porque tem aquela regrinha que tem que seguir. E às vezes a gente vem e senta e já sabe até o que vai acontecer no culto. Inclusive alguns irmãos que têm um costume, uma prática de oração, de falar muitas vezes as mesmas palavras. E a gente até sabe o que o irmãozinho vai falar. A Bíblia fala onde há o Espírito, há a liberdade de você, tudo com decência e ordem, lógico. Mas, às vezes, você sente o desejo de cantar um hino e não é na hora ali, e você canta aquele hino. Eu já estive pregando em determinado local, e eu falei, eu vou cantar um hino agora. Guardei o microfone, fui lá, cantei o hino, voltei e continuei pregando. Mas por quê? Naquele momento ali, vem na mente da gente, e se a gente crê que o Espírito Santo está conduzindo, por que não fazer? Sempre visando a honra e a glória do nome do Senhor, com certeza. Na verdade, irmão, como o irmão disse ali, não são coisas erradas, mas às vezes a gente em busca de uma comodidade, por exemplo, vou dar um exemplo, a maioria das igrejas hoje, podem observar, o pessoal reclama que não está dando para sentar, que não está muito legal, e eles costumam ir lá e vão colocar almofadas nos bancos. Eu já fui em igreja que você senta, é igual o sofá lá da casa do Rodrigo e da Yane. Você senta assim, ó, e dá até vontade de cochilar. As igrejas hoje, elas normalmente, não estou dizendo que é errado, só estou dizendo assim, que a gente fica em busca de comodidade. Eles vão lá e querem colocar um ar-condicionado. Por quê? Para a pessoa ficar bem lá dentro. Então, quantas vezes, ontem nós pregamos sobre desafio, né, irmão? A pessoa vai lá não é para ser desafiada, ele vai lá para descansar, para ficar numa boa. Tem muito isso, irmãos. Não que seja errado, né, como eu estou dizendo, mas a gente quer um local bem agradável para ver se atrai pessoas. Não, a pessoa vai vir aqui e esse local está super agradável. Enquanto nós deveríamos estar mais centrados na palavra de Deus.
É interessante a gente pensar que para o nosso sustento físico, as nossas necessidades, nós precisamos trabalhar. E antigamente o pessoal tinha um horário X de trabalhar. Às vezes começavam bem cedo e não paravam tão tarde. Ia para casa, então você sabia a hora que a pessoa estava em casa, você sabia de tudo. Hoje não, hoje tem um que trabalha de tantas horas, o outro pega um outro horário, o outro trabalha por escala, tem um negócio aí de 12 por 36, 12 por 24, e conheço pessoa que trabalha, pega no serviço e ele tem 24 horas para ele cumprir, e quem trabalha por escala tem uma escala que cai no domingo, cai no sábado, cai no feriado, e o tempo se tornou algo de difícil administração para nós, principalmente enquanto igreja. Quem se lembra aí daqueles domingos que a gente ia cedinho para a igreja e costumava até fazer um almoçozinho juntos e logo em seguida tinha um ensaio do grupo de louvor, depois o quarteto ensaiava, depois o coral ensaiava, e quando todo mundo terminava de ensaiar, falava assim, agora nós vamos lá na frente da casa do fulano lá e vamos fazer um culto lá no meio da rua, na frente da casa dele lá. E a gente ia, se tivesse uma caixinha amplificada, se não tivesse, ia na garganta mesmo. E saía dali, era tomar um banho e voltar para o culto à noite. A gente ficava o dia inteiro envolvidos. O dia inteiro. Hoje está tão complicado isso, você não consegue ver isso mais. E é tranquilo, né? Lá na nossa região até trator, né? O pessoal da Penha do Capim sabe disso. Acontecia muito mesmo. Mas a gente ficava junto, a união era maior. Irmãos, nós estamos então discorrendo tudo que eu ia falar aqui de uma vez, sem separar. Né? Mas eu acho bom quando os irmãos vão participando. Mas vamos dar uma passadinha rapidinha agora em cada ponto, para nós também ganharmos tempo. Os irmãos aí que lecionam sabem disso, né? Quem está aqui na frente, ele tem que ir controlando, porque às vezes vai lá para o ponto que é o final e a gente acaba se perdendo aqui na frente. Mas muito bom aí a participação dos irmãos, e eu gosto quando o irmão participa, porque fortalece aquilo que a gente está falando aqui, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa falada aí foi a doutrina dos apóstolos. E quando fala sobre a doutrina dos apóstolos, está falando exatamente dos ensinos deixados pelo Senhor Jesus. Por que os ensinos deixados por ele? O apóstolo Paulo, ele diz assim, lá em 1 Coríntios 11, 23, no início do versículo: o que eu recebi do Senhor é o que eu vos ensinei. Então, a doutrina dos apóstolos é exatamente aquilo que eles aprenderam com o Senhor Jesus. A gente, de uma forma generalizada, a gente fala que são os ensinos da palavra de Deus. Os ensinos. Mas é necessário que a gente receba do Senhor e aí vamos repassar para os outros. Interessante, quando você está em casa, eu fiz esse propósito na minha vida, já tem não sei quantos anos, talvez quase uns 15 anos atrás, eu cheguei a essa conclusão de que tudo aquilo que eu aprendesse no tempo hábil, mais rápido possível, eu deveria passar para frente. É uma coisa que eu decidi fazer. Então, quando eu vou para um congresso, que eu vou para um lugar, aí um irmãozinho fala uma coisa, lá eu aprendo, confiro nas escrituras, é importante a gente conferir, tá? Tudo que eu falar aqui, por favor, olha aí, se está aí mesmo nas escrituras. E aí eu vou e passo. A primeira vez que eu for pregar, para quem for, eu já passo para os irmãos aquilo também, compartilhar daquilo que a gente recebe. Então é importante nós mantermos, vamos assim, de uma forma bem enxugada, mantermos o estudo
da palavra de Deus. Isso é um pilar para a igreja. Estudar a palavra de Deus. Agora, quando a gente fala sobre a doutrina dos apóstolos, que é o que eles receberam do Senhor Jesus, qual foi o principal ensinamento que ele deixou para eles? É lógico que a lei do amor, né, é a principal, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo, mas a missão dada é o ide. Essa é a missão principal. Então, mesmo que a gente fala assim, a doutrina dos apóstolos é o ensinamento, mas o foco principal é o ide, porque o ide, se a gente ler o versículo todo, diz assim: ide, pregai a todas as nações. Aí tem uma partezinha que diz: ensinando, fazei discípulos de todas as nações. O que é isso? Além de você pregar e a pessoa crer no Senhor Jesus, você precisa também compartilhar com ele a doutrina dos apóstolos. Então, a salvação de almas está inserida na doutrina dos apóstolos? Está, com certeza. Então, quando eu digo que não são 4, que são 5, aí vocês vão entender por que agora. Já apareceu aqui, de certa forma, a salvação. O outro, a comunhão. Também eles permaneciam na comunhão. Comunhão significa, todos sabem, viver em união. Já está bem claro, Rodrigo ajudou muito ali, que ele falou que é você compartilhar momentos. Seria essa a definição, de acordo com o que você falou? Compartilhar momentos. Não é isso? Estar junto ali, participando de tudo. E sabe o que é interessante aqui, irmãos? Ter comum acordo. Se tiver 2 pessoas, são 2 pensamentos diferentes. A única coisa que une 2 pensamentos diferentes, tem gente que vai falar assim, é o amor. Não. O que consegue unir 2 pensamentos diferentes é o Espírito Santo de Deus. A única coisa que pode habitar em 2 pessoas ao mesmo tempo é o Espírito Santo do Senhor. E ele consegue moldar os nossos pensamentos a um comum acordo. Os irmãos estão construindo. Se o irmão for lá para frente e falar, que cor que nós vamos pintar a igreja? Aí começa. Um fala uma cor, outro fala outra. Daí é necessário ter uma liderança ativa, respeitada, que vai acolher sim a opinião de todo mundo, mas que entre eles vai chegar a um acordo e falar, e definir, e vai chegar e vai falar assim, vai ser assim. Aí o que falou que era a cor contrária, se ele agir carnalmente, ele vai ficar revoltado. Mas pelo Espírito Santo, ele vai entender, não, foi uma decisão da liderança e eu respeito a minha liderança e isso vai ser o melhor para nós. Essa comunhão, ela pode ser qualquer ajuntamento que a igreja faz. Essa comunhão, ela pode ser um culto que nós criamos, e é muito bom, mas tem a ver com a comunhão. Um culto de ações de graças, por que tem a ver com isso? Porque depois nós vamos para ali comer um caldo, e nós ficamos batendo um papo, isso fala da comunhão, não é só a hora do culto não. Irmão, faz o seguinte, vai lá para casa hoje à tarde, vamos tomar um cafezinho lá, vamos ajuntar. Sabe por que o Rodrigo já falou tudo isso, hein, irmãos? Quem será que dirigiu essas palavras? Se não é o Espírito Santo. Eu estava daqui ouvindo ele falar e falei, ele está lendo aqui, Vocês entenderam, irmãos, o que é o Espírito Santo trabalhando? É isso. Vamos lá tomar um cafezinho lá em casa, e você vai e sai conversas agradáveis. E se a gente não der jeito, né, Rodrigo? Vira à noite, e aí perde a hora no outro dia. Ontem ficamos conversando lá até tarde.
Mas isso é gostoso, irmão. Isso é desfrutar de uma comunhão. Façam isso. Convidem os irmãos para ir lá na sua casa almoçar um dia. Pode me convidar que eu vou também. Eu vou também, com certeza. Isso, irmãos, fala de comunhão. Isso é confraternização. Não estamos falando diretamente, unicamente do culto, do ajuntamento em si. A gente está falando de laços que nos unem. Existem laços que nos unem. A comunhão é muito importante. O Senhor Jesus era muito preocupado com isso. Vocês sabiam? Por que a comunhão fala de união? Evangelho de João, capítulo 17, versículos 11, 21, 22, 23, o Senhor Jesus, na sua oração, ele falou: Pai, eu preciso que eles sejam um. E aí apertou um pouco mais, porque ele diz: assim como eu e o Pai somos um, eles precisam ser um também. Olha o nível da comunhão que ele exigia, que ele pediu que nós fôssemos, orou por nós nesse sentido. Agora, eu acho muito interessante, porque o Senhor Jesus diz assim: eles precisam ser um, para quê? Quando você escuta assim, para quê, está falando de objetivo. É um objetivo, é uma finalidade. E para que ele queria que nós fôssemos um? Para que o mundo creia. Para que o mundo creia. Que conclusão eu chego aqui nesse momento? Se nós tivermos união e comunhão, vai haver o quê? Salvação de vidas. Então, a comunhão está envolvida, relacionada com a pregação do Evangelho? Está, porque o Senhor Jesus disse: se eles forem unidos, pessoas vão crer. Então, repetiu mais uma vez a salvação de vidas, apesar que estava falando de comunhão, para que o mundo creia. Atos capítulo 4, versículo 32 diz assim: eles tinham tudo em comum. E essa comunhão, essa unidade que eles tinham, levava as pessoas a ficar interessadas, porque as pessoas caíram na graça da igreja ali e falam: não, nós vamos lá. Pessoas criam no Senhor Jesus. Sim? É interessante que, apesar de haver pessoas, né, de diversos pensamentos, diversos locais, né, Romanos 15, versículo 5, fala sobre isso, sobre pessoas com pensamentos diferentes, mas que precisam buscar sentir a mesma coisa. Só o Espírito Santo mesmo capaz de fazer isso. E a gente tem que pensar qual é o objetivo da nossa vida. Se a gente focar só nas coisas terrenas, nós não vamos nos colocar à disposição para a obra, nós não vamos focar
nisso. Mas é interessante que a comunhão, ela precisa existir. A gente fala muito de igreja local porque são os que estão próximos. Mas existe um dia que haverá uma comunhão, ela vai ser universal. É aquela de João capítulo 10, versículo 16, quando o Senhor Jesus fala assim que vai haver um só rebanho e um só pastor. 580, indo no cenário, né? Porque todos estarão, todos os remidos pelo Senhor Jesus. E isso vai ser algo magnífico, né? Algo maravilhoso. Deixa eu acelerar. Partir do pão. Bom, vou reduzir aqui rapidamente, que todo mundo já conhece. Partir do pão, por que que isso é um pilar da igreja? Porque é algo que foi instituído como memorial. Memorial não pode esquecer, é para ser lembrado constantemente. A ceia do Senhor. E interessante que o dia correto de realizar a ceia. Opa! Aí, vamos lá, né? Qual é o dia correto para realizar a ceia? A igreja primitiva, vamos lá. Não vou nem perguntar para vocês não, para não correr o risco de alguém falar alguma coisa aí. Mas podem opinar após eu falar aqui. Segundo o que está aqui nas Escrituras, diz que eles realizavam a ceia diariamente. Diariamente é qual dia da semana? Todos os dias. E acontecia um processo de comunhão. Presta atenção, irmãos. Comunhão é a gente ter as coisas em comum. É nós estarmos todos sempre juntos. É nós promovermos culto de ações de graças e juntos agradecermos a Deus. O culto de ações de graças, ele entra na parte da comunhão. O partir do pão está falando da ceia. Como que era isso? Eu vou passar agora aqui a liturgia do culto da igreja primitiva para vocês. Eles se ajuntavam e começavam a bater papo, conversar, e começavam a falar sobre as escrituras, e um falava, eu vou fazer uma oração aqui, e orava, e estava ali envolvido com as coisas de Deus, e daí a pouco alguém falava, ó, saiu um panelão de sopa aqui, o almoço está pronto, e tem pão, e tem umas coisas aqui, e o pessoal ia para lá e começava a comer, e começava a almoçar, e estavam ali comendo, e tinha lá vinho, tinha pão, e de repente um parava e falava assim, espera aí, deixa eu pegar esse pão aqui. Sabe esse pão aqui? Ele representa o corpo do Senhor Jesus, que morreu por nós lá na cruz do Calvário. Vamos comer esse pão aqui agora, lembrando disso. Vamos orar, vamos dar graças a Deus por esse pão aqui, que representa o corpo do Senhor Jesus. E depois pegava lá um cálice, e pegava daquele vinho, e participavam. Era assim, no meio da reunião, no meio da comida, da confraternização, eles realizavam a ceia. Se vocês lerem com atenção a igreja primitiva, eles faziam as suas refeições de casa em casa. E nesse meio tempo, realizavam a ceia. Só que fica um pouco inviável para nós, porque, como eu disse, hoje o pessoal trabalha, tem horário de trabalho, escalas, alguns trabalham à noite, não dá para a gente fazer tudo todos os dias. Se a gente for fazer um culto amanhã, segunda-feira, possivelmente, muitos aqui não vão poder participar, porque tem algum compromisso.
assim, esse caso aí, é lógico que tem umas etapas, né, que aconteceram. Inicialmente, não havendo tanta perseguição, providencialmente, eles... Isso, porque eles ficavam... Na verdade, o fato deles terem vendido as propriedades, isso ajudou muito também, porque eles não tinham a que se apegar mais. Isso facilitou o evangelho expandir. Isso, eles não tinham apego a esse mundo. Esse fato de ninguém ter algo a que ficar, né, financeiramente agarrado, isso foi muito importante. Eles podiam ir embora sem pensar assim, eu deixei um bem para trás. Sim. Sim. Tem muitos ensinos aqui que, se a gente pegar eles separadamente, a gente dava para montar um outro estudo, né? E uma das coisas que... A questão das ofertas, por exemplo. Paulo foi preciso ensinar depois que você precisa contribuir com alegria, segundo aquilo que Deus colocar no seu coração. Não é chegar, né, ou doar tudo, ou ter uma quantidade X estipulada, né, mas aí é um outro detalhe. Com relação ao partir do pão, então, nós encontramos em Atos 20, versículo 7, que eles estavam reunidos no primeiro dia da semana para o partir do pão. Então, chegaram, né, alguns irmãos chegaram à conclusão de que nós vamos realizar no domingo, no primeiro dia da semana. Por quê? Geralmente no domingo muitos não trabalham, a maioria não trabalha, então está mais fácil para juntar o povo. Então é uma questão de bom senso, vamos assim dizer. Eu nem coloco isso como uma questão doutrinária, exigência, não. Mas ficou acertado isso. Tem igreja que não pode realizar todo domingo. Tem igreja que é tão poucos irmãos, falta de irmãos para realizar mesmo a ceia, que eles resolvem fazer de 15 em 15 dias. Está errado? Não, não está errado. É a realidade dos irmãos. O outro
Ah, não, nós podemos fazer uma vez por mês, por causa disso ou daquilo outro. Ótimo, está errado. Qual é o meu conselho? O meu conselho é um memorial. Memorial é para lembrar. Quanto mais perto for, quanto menos tempo você deixar passar para que realize, é melhor para você ativar a sua memória. Só esse é o meu conselho. E quando a igreja se reunir para realizar a ceia, participe. Não fica longe, não. Comentei acerca aqui daqueles que fazem uma vez por ano. É muito tempo. Geralmente, nesse período, a pessoa esquece. Então, vamos fazer alguma coisa que vai ficar mais fácil para a nossa memória ficar ligada. Irmão, eu ia citar esse versículo, mas o Senhor me antecipou. Amém. Já estão lendo minha mente aqui, ó. Sabe, irmão, exatamente, é o versículo 26 de 1 Coríntios 11, que eu ia falar. E a frase que eu queria é essa aí. Anunciais a morte do Senhor. Recordar. Eu gosto dessa de anunciar, sabe por quê? Eu preciso anunciar para você que Cristo morreu por nós. Você já sabe. Não é verdade? Para quem que nós precisamos de anunciar? Onde que a ceia deve ser realizada? Nós falamos que é aqui, né? É no altar. Nós temos uma coisa com o altar do Senhor. Irmãos, eu acho que não seria errado não se a gente resolvesse um dia fazer a ceia no meio de uma praça. Os irmãos ali, ó, e o povo está ali, e o povo ia ficar assim olhando, falando, mas o que é isso? O que é isso? Aí eles iam perceber que a gente tem a admiração. Não falei hoje sobre a maravilha, aquilo que causa admiração? Eles iam perceber que nós temos admiração pelo Senhor Jesus que morreu por nós. E eu tenho relato de pessoas que foram na ceia, sentaram no banco para ver e se converteram. Conheço pessoas. A Estela, minha menina, eu levo ela desde bebezinho. Ela não perdeu uma ceia, desde pequenininha. Senta lá no banco, participa. Senta, assiste tudo, acompanha tudo, desde pequenininha. Até que um dia ela falou, eu quero me batizar. Eu quero pedir o batismo, foi batizada e hoje é membro e participa dos emblemas também. Ela participava assistindo. E sabe o que os outros pais faziam? Me desculpe aí se alguém faz, mas eu vou falar. Eu vou falar. Pegam as crianças, está na hora da ceia, vai brincar lá fora. Está na hora da ceia, vai correr, vai lá com os coleguinhas para lá, vai para a casa do fulano, vai para não sei onde. Enquanto deveria estar todo mundo ali, olhando e aprendendo. Porque vidas podem ser salvas observando, vendo como que vocês admiram aquele que morreu por vocês lá na cruz do Calvário. Então, vamos fechar. Todos esses pilares da igreja, que são tão importantes, não devemos ficar afastados de nenhum deles. Nós percebemos que, de alguma forma, tem salvação de vidas. Tem alguém ali que pode ouvir, entender. O dia que você for pregar, você for trazer uma palavra na ceia, que tiver um monte de gente que não é crente, sentado nos bancos, já aconteceu comigo. Irmãos, a gente fala com gosto. É a melhor hora para pregar o evangelho, porque você fala do sacrifício de Jesus, fala que ele sendo Deus, ele veio, ele morreu em nosso lugar, e nós não merecíamos, e a gente fala isso com muita segurança. E é muito bom. É muito bom. Conclusão? Não existe culto
reunião de evangelização, mas em todos os cultos que existem, nós podemos pregar o evangelho. Entenderam? Não existe o culto de evangelização, mas em todos os cultos nós podemos pregar o evangelho. Porque isso é o principal, é a base que a igreja precisa. Irmãos, que Deus nos abençoe. Acho que tem gente querendo almoçar. Amém.